Graça e paz da sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração. Vamos fazer a leitura. Miguel, baixa um pouquinho, por favor. Vamos fazer a leitura da carta do primeiro capítulo. Depois a gente volta fazendo a exposição, versículo a versículo, dos textos mais importantes. São 25 versículos só, mas são de um poder muito grande. Eu vou utilizar para essa primeira leitura a BLT, Bíblia Livre para Todos. É uma linguagem muito fácil, muito atrativa. Você acompanha aí. Primeira carta de Pedro. Esta carta é escrita por Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, e é enviada ao povo escolhido por Deus, que vive espalhado pelas províncias do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2. Vocês foram escolhidos por Deus, o Pai, em sua sabedoria, e se tornaram justos pelo Espírito, para que obedecessem a Jesus Cristo e para que o sangue dele fosse aspergido sobre vocês. Que a bondade e a paz de Deus estejam cada vez mais com vocês. Louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, nós nascemos novamente e recebemos uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Essa esperança é eterna e nunca será destruída ou se acabará, e está reservada no céu para vocês. Graças à sua fé nele, Deus os protegerá com o seu poder até que a salvação chegue, salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Então fiquem felizes a respeito disso, ainda que a tristeza possa acompanhá-los por algum tempo, por causa das várias provações que ainda enfrentarão. Essas provações demonstram a fé de vocês, que a fé de vocês em Deus é verdadeira. E elas se comparam ao fogo que é usado para comprovar que o ouro é verdadeiro. Mesmo que isso não evite que o ouro possa ser destruído, e a fé de vocês vale muito mais do que o ouro. E é dessa maneira que a fé de vocês em Deus será reconhecida, e que receberão a aprovação, glória e honra quando Jesus Cristo aparecer. Vocês o amam sem nunca terem visto, e mesmo que não possam vê-lo agora, vocês têm fé nele, e há em vocês uma alegria imensa e que não se pode ser descrita em palavras. A recompensa que vocês ganharão por ter fé nele é a salvação. Essa salvação que os profetas buscavam e investigavam ao falarem da graça que está reservada para vocês. Eles tentaram descobrir quando e como isso iria acontecer, pois o Espírito de Cristo, que estava neles, falava claramente sobre os sofrimentos de Cristo e a glória que estava por vir. Deus explicou para eles que o trabalho que estavam realizando não era para o benefício deles, mas para o de vocês. Pois as coisas sobre as quais eles falavam, vocês aprenderam com aqueles que lhes anunciaram o Evangelho, por meio do Espírito Santo, que foi o enviado do céu. Até mesmo os anjos gostariam de saber a respeito de tudo isso. Estejam preparados e fiquem alerta. Concentrem a sua esperança exclusivamente na bênção que lhes será dada quando Jesus for revelado. Sejam como crianças que fazem o que lhes mandam. Não aceitem serem moldados por seus velhos desejos de pecar, quando ainda não sabiam que havia algo muito melhor. Agora vocês precisam ser santos em tudo o que fazem, exatamente como Deus que os chamou é santo. Como está escrito nas Sagradas Escrituras, vocês devem ser santos porque eu sou santo. Por vocês chamarem de Pai e reconhecerem que Ele julga a todos de forma imparcial, com base no que as pessoas fazem, tenham respeito por Ele durante o resto da vida de vocês. Vocês já sabem que não foram libertados do seu modo de vida inútil, herdado por seus antepassados, por meio de coisas sem valor permanente como a prata e o ouro.
A libertação de vocês teve um preço muito mais alto. Custou o sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem fraquezas ou defeitos. Ele foi escolhido antes do mundo ser criado, mas só foi revelado recentemente para o próprio bem de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dos mortos e encheu de glória, para vocês confiarem e terem esperança em Deus. Agora que vocês se dedicaram a seguir a verdade, amem uns aos outros de forma sincera, como uma verdadeira família. Vocês renasceram não como um produto de uma semente mortal, mas sim imortal, por meio da mensagem viva e eterna que vem de Deus. Pois todas as pessoas são como a erva do campo, e a glória delas como as flores da erva. Quando a erva seca, a flor também cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a mensagem que o Evangelho trouxe a vocês. Então nós temos aqui a versão BLT, Bíblia Livre para Todos. Também faz parte da Sociedade Brasileira de... É isso mesmo? Não, essa aqui é de outra. É isso mesmo, essa aqui Bom, o que a gente aprende dessa palavra? Agora, a exposição que a gente vai fazer, eu vou utilizar a versão Almeida Revista e Atualizada para que a gente tenha uma familiaridade maior com essa palavra. A carta de Pedro, ela foi escrita por volta, segundo os estudiosos falam, entre os anos 63 a 65 da nossa era. Ela foi escrita, segundo a maioria das opiniões, em Roma, quando Pedro já estava, eu acho que ele já estava preso, ou estava à espera da sua condenação. E muitos teólogos opinam sobre o local onde ela foi escrita, porque tem algum momento da palavra que vai dizer que aquela que está em Roma manda saudações. E esse Roma, para eles, em Roma não, perdão, aquela que está em Babilônia manda saudações. Existe a Babilônia dos tempos antigos, que a gente conhece, que era, segundo o costume antigo daqueles que escreviam carta, um codinome para poder manifestar a localidade de Roma, sem que os imperadores ou aqueles que buscavam conter a palavra pudessem ter uma suspeita sobre o que era falado. Também existia uma localidade próximo da fronteira com o Egito, que era chamada Babilônia, e também existe algum outro lugar onde ele poderia ter escrito essa palavra, que, segundo os estudiosos, a opinião mais aceita é que essa Babilônia seria, então, um codinome para Roma, porque já era concebido, já era sabido que nessa época do ano ele estava já em Roma, né, fazendo parte das prisões e da perseguição. Existe uma dificuldade de determinar a época em que foi escrita essa palavra por causa da perseguição. A perseguição citada na primeira carta de Pedro, ela parece ser uma perseguição muito mais opressora em termos de palavra e discriminação do que realmente de morte. Então, existem várias opiniões sobre debaixo de qual domínio que estava a igreja nessa época. Acredita-se, segundo a tradição romana, que Pedro ele morre na mesma época que Paulo, lá naquela prisão que eu mostrei para vocês, sendo que Paulo, como ele tinha o título de cidadão romano, ele teve, então, possivelmente, né, isso aí está na tradição, é o que se acredita, que ele tenha sido decapitado. Não tem nenhum documento ou prova que realmente foi assim, mas acredita-se pela tradição romana que ele foi decapitado por ser romano, e Pedro foi levado para outro local de Roma, aonde ele foi crucificado. E tem até aquela opinião sobre a tradição dos primeiros pais da igreja, falam que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia ser crucificado como Jesus foi crucificado. Ele fala nessa carta a respeito de esperança. Ele fala nessa carta a respeito de fé. Lélio. Olhe para esses dois aí, faça um favor.
Ele fala nessa carta a respeito de esperança. Ele fala nessa carta a respeito de fé. É uma carta motivadora. É uma carta que faz com que as pessoas tenham esperança e tenham fé na realidade do Evangelho. Lembre-se você que nós não estamos falando aqui de uma pessoa que tem a possibilidade de ir numa igreja no fim de semana. Não é uma pessoa que tem a possibilidade de falar da sua fé no meio da rua. Era um povo que até então ou era desprezado porque, segundo os romanos, era uma facção do judaísmo, ou era uma nova vertente de revolução que os romanos gostariam de exterminar. Então, quando ele escreve isso, nós conseguimos entender que era no momento de perseguição, seja ela tão sangrenta quanto foi aquela que nós conhecemos depois, quando Nero atia fogo em Roma, e ele coloca a culpa sobre os cidadãos, mesmo sendo cristãos, ele coloca a culpa sobre eles. Até o momento em que Nero se mata, existe muita perseguição. Os outros imperadores que vêm depois dele conseguem ser ainda piores e mais sangrentos do que ele, em busca de eliminar o cristianismo. Lá onde eu estive, na cidade do Vaticano, antigamente era um circo, né? Eles falavam sobre o Jardim de Nero. Era Jardim de Nero? Não, era Jardim... Esqueci agora o nome. Mas naquele lugar ali onde pega a Praça do Vaticano, eram colocados estacas e os cristãos, aqueles que eram pegos sendo cristãos, o crime deles era ser cristão, era jogado sobre eles um tipo de betume, um tipo de material incendiário, e eles eram amarrados nas estacas e ateavam fogo. Eles serviam de vela para poder iluminar o pátio do Jardim Romano. Então você consegue ter uma noção do que é a perseguição que nós estamos falando aqui. Quando nós fomos fazer o cartaz para poder colocar nas redes, eu procurei fazer um circo romano, um teatro ou alguma coisa semelhante ao Coliseu, e a maioria das pessoas que estão ali, você pode perceber que elas estão ajoelhadas, orando, porque segundo os relatos dos primeiros pais da igreja, eram assim que as pessoas morriam. Elas eram capturadas, eram pegas, então, se fossem romanas, elas eram espoliadas dos seus bens, tudo aquilo que era deles pertencente era tomado pelo Estado, eles ou eram jogados para poder morrer de fome, não tinha emprego, não tinha ajuda para ninguém, e na pior das situações, na época do circo de Nero, na época, né, que o Coliseu ele ficou mais famoso, eles eram lançados para poder ser devorados pelas feras que tinham dentro do Coliseu Romano, simplesmente porque eram cristãos. Então você percebe que existe uma provação real diferente da que nós dizemos que temos hoje. Nós hoje falamos assim, poxa, eu estou sendo perseguido, eu estou sofrendo por amor do Evangelho. Será que a gente realmente sofre pelo amor ao Evangelho? Será que a gente realmente passa por isso? A gente lendo essas cartas e fazendo esse estudo, você percebe que a gente não passa nada. A nossa vida é muito fácil. Nós temos uma dificuldade e a gente já quer logo desistir porque está terrível. Imagina você ser devorado por um animal no circo romano, você ser colocado como tocha viva, você ser queimado em prova da sua fé, para que hoje esse evangelho tivesse essa ampla cobertura que temos hoje. Lembra quando a gente fez a exposição da carta de Filipenses, onde na leitura de Atos capítulo 16 nós chegamos a um ponto em que se fala que Paulo ele teve uma briga com Barnabé por causa do Marcos, que ele estava querendo viajar novamente com eles e Paulo não queria levar, porque na última viagem que foi feita, esse próprio Marcos, chamado João Marcos, ele então foge e deixa as pessoas na mão, talvez com medo ou talvez por algum outro motivo. E existe uma briga então, João Marcos vai com Barnabé para uma região e Paulo vai com Silas para outra região. Chega em determinado momento, está lá em Atos capítulo 16, 17, você pode ler, e o Espírito de Cristo proíbe que Paulo entre em uma determinada localidade. Dizia-se que Paulo queria entrar para poder fazer a pregação do Evangelho, e o Espírito de Cristo não permitiu. Então Paulo vai para outra direção e, consequentemente, acontece a evangelização de Filipenses, que já é aqui na porta da Europa. Essa carta,
ela vai para as pessoas mais próximas do local onde Pedro evangelizou, porque Paulo foi proibido de evangelizar. Lembra, naquela vez eu até falei, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente acha que é fazer o trabalho do próprio reino e o próprio Deus diz que não permite você entrar. E a gente não sabe por que Deus proíbe a gente fazer certas coisas. Por quê? Porque Deus já tinha um outro plano. Deus não é pego de surpresa, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele sempre tem algo a fazer e ele sempre tem... o plano de Deus é perfeito, o nosso não é. Então a carta vai começar assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São aqueles lugares que eu falei para vocês que eram os locais onde Paulo não alcançou totalmente. Aqui, Galácia, não é aquela cidade onde Paulo foi fazer a igreja e depois mandou aquela carta e hoje nós temos a carta aos Gálatas. É toda a localidade, é toda como é que se diz? A província num âmbito muito maior, não é só uma cidade pequena. E ele fala aqui sobre eclectos. A palavra que está aqui em eleitos é eclectos. E ela significa escolhido por Deus para uma obtenção, para obter a salvação por meio de Cristo, cristãos chamados ou escolhidos. Isso quer dizer que a palavra eclectons, que nós traduzimos como os eleitos, os escolhidos, ela é da mesma família da palavra eclésia, que nós chamamos de eclesia, igreja. Tem o contexto de ek, que é fora, e esse esia, deixa eu pegar aqui a palavra do jeito que eu escrevi para vocês conseguirem entender melhor. A palavra eclectos e eclesia tem uma relação etimológica. Ambas elas derivam do verbo grego kaleo, que significa chamar, e elas têm essa preposição formada pelo ek, que é fora. Ek e lectos vem do grego, significa escolher. Então significa escolher para fora, retirar, tirar para fora, né? É uma hipérbole. Eclesia também tem a mesma palavra. Tem o ek e também tem o kaleo, que significa chamar. Então, essa palavra, aos eleitos, como foi chamada, muitas vezes é utilizada de uma forma muito taxativa, principalmente a vertente teológica do calvinismo, o hipercalvinismo, o calvinismo fatalista, que fala sobre a eleição de uma forma majoritária. A gente tem a absoluta certeza de que Deus ele é soberano e que ele decreta todas as coisas, nós sabemos disso. Mas nós não somos dessa linha, dessa vertente calvinista que acredita na eleição de uns para a glória e de outros para o inferno, ou colocar assim de uma forma direta. Nós acreditamos que Deus ele elege o ser humano, ele chama todos para fora do pecado. Ele tira todos para fora do pecado. Mas, de qualquer maneira, o ponto de escolha final, existe uma possibilidade do ser humano escolher se ele aceita essa graça ou não. Não estou falando aqui de arminianismo, de calvinismo ou de pelagianos. Eu estou falando aqui da graça de Deus. A graça de Deus se tornou salvadora para todos os homens. Então, todos os homens, nós entendemos que foi todos aqueles que têm acesso à graça de Deus. Nesse ponto, ele escreve então para as pessoas desse local. Se você pegar ali o primeiro sermão de Pedro, capítulo 2, 3 de Atos, onde você vai ver que existe, né, o que nós chamamos como Pentecostes, na festa de Shavuot, existe pessoas que são desse local. Alguns de Ponto, alguns da Ásia, alguns da Capadócia. Existem outros povos que são citados lá que não estão aqui. Acredita-se então que essas pessoas, depois da festa, voltaram para suas casas e houve então uma disseminação do evangelho na sua forma primária. E Pedro, então, depois que a igreja passa a ser sediada em Antioquia, ele começa a ser enviado, ou começa a enviar pessoas e missionários dessa igreja em Antioquia para as outras localidades. E essa localidade de Ponto, Capadócia, Galácia, Ásia e Bitínia é o local onde é feito essa inserção. O versículo 2 diz: eleitos de acordo com a presciência de Deus Pai em santidade do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É uma saudação comum, né, que existem
em todas as cartas apostólicas. Essa carta ela é uma das que são chamadas cartas católicas ou cartas gerais, universais a todas as igrejas. Elas têm esse destino primário que é essa localidade, mas elas também envolvem outras localidades, porque ela serve para nós hoje. Nós que moramos aqui nessa cidade, pessoas que moram no Brasil e em qualquer outro país, conseguem ter a leitura dessa palavra, que já foi escrita há quase 2000 anos, e ela passa a caber para nós, na nossa necessidade, no nosso trabalho, na nossa vida. Então ele fala aqui a respeito da presciência de Deus Pai, o conhecimento de antemão. A palavra que é utilizada aqui é prognoses, é o pré-conhecimento. Existe, então, esse debate sobre a questão da eleição e do pré-conhecimento, da predeterminação de Deus, e existe também essa noção, esse ensinamento de que Deus ele conhece todo o final, como o pastor Gilles falou aqui no início, antes mesmo de que aconteça. Lembre-se você que Deus ele está além do tempo e além do espaço, ele não está inserido na nossa realidade. Deus não precisa de uma hora para atuar, Deus não precisa de um local para fazer alguma coisa, ele está além de tudo isso. Então, pela presciência de Deus, ele elegeu, ele escolheu, ele buscou essas pessoas. E para quê? Para que fossem, então, santificadas pelo Espírito e para que fossem obedientes segundo a aspersão do sangue de Cristo. Toda palavra de salvação que nós temos, ela passa pelo sangue de Cristo. É por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós vamos ceiar daqui a pouco. Nós temos em nós o sangue de Cristo, nós somos salvos pelo derramar do seu sangue. E todo o evangelho se sustenta na vida, morte e principalmente na ressurreição de Jesus, como sendo o Messias, Filho de Deus. Existe uma discussão se essa carta ela era uma carta comum, uma carta de exortação, ou se existe alguma coisa mais poética, porque alguns estudiosos dizem que ela pode ser um poema ou que ela pode ser uma pregação batismal. Ela pode ser utilizada de acordo para fazer uma instrução naquelas igrejas sobre a prática batismal. Então, contudo, nós não temos essa certeza. Que a gente tem aqui são só suposições, como o pastor Gilson gosta de falar, as conjecturas, né? Então a gente vai continuar no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos fez nascer de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Percebe que, assim como Paulo, Pedro também tem esse insight, essa visão de ele ensinar o evangelho sobre a obra expiatória de Cristo e principalmente sobre a ressurreição de Jesus. Imagina a sua vida numa perseguição tamanha que você vai começar agora a colocar na balança se vale a pena ser salvo, se vale a pena ser cristão. Porque as pessoas de todos os lados estão sendo perseguidas, estão sendo mal faladas, estão sendo humilhadas e algumas mortas, porque elas estão seguindo essa fé. Uma fé que é contrária ao imperador, uma fé que é contrária ao Estado e principalmente uma fé que é contrária a muitos dos vizinhos daquela época. Que o número, né, dos locais judaizantes ou judeus daquela época, que também tinha a perseguição sobre os cristãos, era muito grande. Eles tinham todo esse medo de passar por essa problemática da perseguição. E ele fala aqui a respeito do renascimento. Essa é uma palavra que aparece várias vezes no Evangelho, o renascimento, o ser uma nova criatura, renascer para Deus, renascer para Cristo, ou renascer do sangue de Cristo, mediante o símbolo do batismo. Isso é muito forte na palavra. Aqui existe uma comparação muito grande da carta que Pedro explica, que ele manda para essas localidades, uma comparação com Efésios, uma comparação com a carta aos Romanos. Muitos têm dificuldade de atribuir a Pedro essa carta, lembrando que até os primeiros séculos, até o século XVIII e XIX, tinha uma unanimidade de pensamento que essa carta realmente foi escrita por Pedro. Mas como no cabeçalho já fala alguma coisa a respeito da carta ser escrita por Pedro, Silvano e Marcos, e também a questão da linguagem que ela foi utilizada, muitos dos estudiosos, principalmente do século XVIII e XIX, começaram a questionar se realmente tinha sido Pedro, o pescador, o homem inculto, como é dito lá no livro de Atos dos Apóstolos, que ele realmente teria capacidade de escrever num grego tão polido,
numa linguagem tão poética, tão bonita. Então, muitos estudiosos fazem essa discussão a respeito disso, o que para nós não acrescenta em nada. Porque nós sabemos que a Galileia do primeiro século ela era conhecida como Galileia dos gentios. Antes dos romanos, os próprios gregos helenizaram aquela cultura e ficaram mais de 200 anos como dominadores daquela época. Então, a possibilidade de a língua grega ter sido utilizada e ensinada é muito grande. O que vale para nós é que nós cremos que essa carta realmente ela veio de Pedro e que ela ensina muita coisa. Então, para eles, essa viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, é o que dá força para poder passar essa perseguição. Nós sabemos que a nossa vida não é só isso aqui. Nós estamos aqui, estamos lutando, passamos pela dispersão, como é chamado aqui no versículo 1 e 2. A dispersão, que é colocado no grego, a paróquia ou a diáspora, é colocada como pessoas que vivem em algum local, mas não são tecnicamente residentes daquele local, não são cidadãos com todos os plenos direitos. São pessoas que têm a possibilidade de viver e trabalhar, mas não têm direito a nada. São realmente peregrinos em terra estranha. E o que é que faz as pessoas terem a certeza dessa salvação? É realmente a pregação do Evangelho, e o Evangelho que fala da ressurreição de Cristo. Paulo ele chega a dizer que se Jesus não ressuscita, completamente vã a nossa fé. Porque se ele não ressuscitou, o que é que você pode ter? A certeza de uma vida muito bacana, uma fé no homem poderoso que realiza milagres. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque a palavra fala que o mesmo Espírito que ressuscita Jesus dentre os mortos nos ressuscita para o final das últimas coisas. No versículo 4 ele fala: para uma esperança, uma herança, para uma herança incorruptível, imaculada, que não se pode murchar, reservada aos céus, ou nos céus para vocês. Eu estou precisando de óculos mesmo. Para uma herança incorruptível, imaculada, que não se pode murchar, reservada nos céus para vocês. Entenda uma coisa, quando a gente fala de herança, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você pode ganhar, tudo aquilo que você pode receber, ela é baseada em cima de um valor social. O nosso salário, os bens que nós podemos ter, ele é baseado, como se diz, ele é ancorado, ele é seguro no lastro do ouro, vamos colocar assim. Nessa época já tinha a questão de colocar o valor em ouro e prata. Só que mesmo sendo ouro e prata, para Pedro isso é tudo corruptível. Ou seja, é uma coisa que apodrece, que estraga, que enferruja. A nossa salvação, ela é maior do que essas coisas. A nossa salvação, ela é maior do que aquilo que nós podemos juntar, trabalhar, ter de direito, receber uma grande herança. Uma hora isso vai murchar. O próprio Jesus, ele falava, trabalhem pelo galardão, que ele não se apodrece, que o ladrão não cava e rouba, que ele não enferruja. Nós temos que trabalhar pelo verdadeiro bem, que é aquele que está nos céus com Deus, que é a nossa herança. Tem uma frase muito bonita que anda pela internet. Não vale a pena você ser conhecido por todos. O que vale a pena é depois da morte Jesus dizer, eu te conheço. Isso é uma palavra muito bonita. Porque o próprio Jesus disse, de que vale você ganhar o mundo todo e no final você perder a sua alma? Então a nossa herança incorruptível, ela nunca vai se apodrecer. Ou, como ele diz que a palavra imaculada, ela nunca vai mofar, nunca vai bolorar, não vai mudar. Aquilo que Deus tem para você é muito maior do que qualquer recompensa que esse mundo possa ter. Não interessa o quão reluzente possa ser o ouro, o quão bonito seja o carro, o quão grande seja a tua casa. No final de todas as coisas, só vai sobrar você e Deus. E o que você tem para apresentar? A nossa tribulação, como é dito aqui na carta de Pedro, ela serve como um crisol. O que é o crisol? É o local onde é colocado o ouro com fogo em cima para poder o fogo queimar as impurezas e quando terminar de queimar, sobrar somente o mais puro ouro. Isso é como é que se diz? Uma semelhança, uma figura de linguagem que é utilizada para poder mostrar para você o quanto é importante que Deus permite você passar por tribulações. Porque a tribulação, ela vai de qualquer forma, ela vai aprimorar a sua fé, aprimorar a sua vida, fazer com que você seja uma pessoa melhor,
Nós não podemos entender quais são os planos de Deus, mas Deus com certeza tem um plano. O versículo 5, que pela fé vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Preste bem atenção, quando nós falamos de presciência de Deus, quando nós falamos de conhecimento prévio de Deus e salvação vinda de Deus, não significa que o Evangelho foi um plano B, não significa que o Evangelho foi a segunda opção, não significa que o Evangelho foi uma segunda escolha. Porque a palavra de Deus fala em Apocalipse que Jesus ele é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Aqui, como diz que ela é revelada no último tempo, ou que Jesus ele é apresentado para nós no meio da história, é simplesmente uma questão de você ter a ideia de que Deus está fora do tempo, como a gente falou no início. A salvação arquitetada por Deus, ela já existe antes que o mundo tivesse sido criado. Porque Jesus ele é o Cordeiro que ele foi sacrificado antes da criação de todas as coisas. Por isso que Paulo fala que nós estamos nele, porque ele é o primogênito da criação, ele é o primeiro em todas as coisas, para que todas as coisas ele possa ter a primazia. Ele é a primeira obra, vamos colocar assim de uma forma... É difícil de falar isso sem parecer uma heresia, tem que ter uma palavra, uma escolha de palavra muito fina para que você consiga entender. Jesus ele já existe porque ele é Deus. A aparição dele no corpo físico tem um início, mas o poder de Deus, Cristo, a palavra, como diz João, ele era a palavra, ele era o verbo, e ele estava com Deus, porque ele era Deus, é porque já existe. A gente fala existe também é feio, né? Porque Deus não existe. E se ele existisse, ele foi criado por alguém, mas ele é o criador de todas as coisas. Não existe Deus em nós, nós vivemos nele, porque ele é o ambiente onde tudo acontece. Tem um estudo da Kabbalah muito interessante que fala assim, Deus, ele cria todas as coisas todos os dias, porque no dia que ele parar de criar, todas as coisas morrem. Não existe a possibilidade do seu coração bater por você mesmo. Se o seu coração bate, se o seu olho pisca, se você respira, é porque tem em você uma força divina que faz isso acontecer. Então Deus, ele é tudo em todo, ele é toda a criação, ele está presente em todas as coisas. Então a salvação a ser revelada no último tempo, ela pode ser entendida como o retorno de Cristo na sua glória, como nós esperamos, a grande chegada do rei, o estabelecimento do reino milenial, ou ele também pode ser entendido como o seu último tempo. Porque no momento em que nós fechamos os nossos olhinhos, no momento em que nós expiramos de vez e morremos, nós estamos entregues a Deus. Nós saímos do tempo, saímos da existência local e passamos para a eternidade. Então é nesse momento que nós teremos posse da nossa herança eterna. Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém? Amém. Qualquer pergunta pode fazer, o pastor Gil está aí. Nisso vocês se alegram, embora agora, se necessário, por um pouco tristes, em meio a várias provações. Versículo 7. Porque a prova da sua fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ou que é testado pelo fogo, resulte em louvor e honra, glória da revelação de Jesus Cristo. Entenda uma coisa. É necessário que agora, Pedro fala, há quase 2000 anos atrás, é necessário que agora vocês estejam em provação. Eu sei que o evangelho que foi apresentado para nós é um evangelho triunfalista, que fala que você vai vencer, que você é lindo, que você é o coração de Jesus e que você é honrado e que você tem tudo isso porque Deus fez só para você. Mas o evangelho bíblico, ele quebra a sua religião. O evangelho bíblico, ele ensina o real motivo pelo qual você está aqui. E Pedro é bem claro, ele é enfático em dizer isso. É necessário que nós tenhamos essa provação. Isso serviu há 2000 anos atrás, isso serve agora, e se Jesus não voltar daqui a 200 anos, isso vai servir de novo naquele mesmo momento. Nós temos a nossa vida provada e aprovada por Deus. É necessário que a gente seja aprimorado nesse tipo de coisa. Certas coisas acontecem com a gente não consegue entender. Mas Deus, por que comigo? Será que Deus estava dormindo e não viu isso acontecer? Por que Deus permitiu? Nós não sabemos. Eu não sei por que do seu sofrimento, eu não sei por que do meu sofrimento. Mas uma coisa é certa.
A nossa herança está guardada com Deus e é uma herança que não pode estragar, não pode apodrecer e não pode diminuir, porque ela foi comprada com o sangue de Cristo naquela cruz. Versículo 8. A quem não tendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, alegrais. É isso mesmo, alegrais com um gozo indescritível e glorioso. Versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Preste bem atenção. Jesus, quando ele aparece uma das últimas vezes para os seus apóstolos, os 11, ele fala para Tomé: só porque você não viu, você agora duvidou. Então, agora que você viu, você creu. E aqui Pedro, lembrando dessa palavra com certeza, Pedro escreve dizendo: a quem vocês não tendo visto, vocês amam. E mesmo vocês nunca tendo conhecido pessoalmente, vocês creem. Essa é a força do Evangelho. A pregação da boa nova, a novidade de salvação baseada no sacrifício de Jesus. Que nós cremos mesmo nunca tendo visto. É muito fácil uma pessoa chegar para você e falar assim: então mostra aí Jesus, ele vai ter que aparecer para mim, porque se ele não aparecer, se eu não ver, eu não creio. Nós conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos esse tipo de pensamento, que acredita no aqui e agora. Só que você também não vê a alma da pessoa, e você percebe que ela existe. Você não vê o fôlego de vida da pessoa, mas você sabe que existe. Você não vê o vento, mas você sabe que o vento existe. Então não é simplesmente um contexto, sabe, como diz os cientistas, um contexto, Jesus, de prova e ação, um contexto que você pode fazer um uso, que você pode fazer uma comprovação usando meios científicos probatórios, mas agora está num ponto muito mais elevado, que é a sua consciência, a sua alma, que é a sua fé, a sua crença nele. Porque não simplesmente você lê um texto e você foi convencido pelo que está escrito. Você está vendo Jesus pelos olhos da fé porque você crê nele de uma forma muito, muito viva, a ponto de você ver as provações que você sente e você manter a fé nele, mesmo a despeito da sua fé, mesmo a despeito das suas circunstâncias. Pedro é muito claro nisso, porque ele diz, tanto ele quanto o apóstolo João: aquele que nós vimos, aquele que as nossas mãos apalparam, aqueles que andaram conosco, sabe? Aquele que esteve no meio de nós, comeu o peixe com mel, comeu o pão, dividiu o pão com pessoas, pregou o evangelho. Então, ele fala, mesmo vocês nunca tendo visto, vocês amam, mesmo vocês nunca tendo contato com ele, vocês creem. Isso é o evangelho. E isso faz com que vocês se alegrem com um gozo indescritível e glorioso, uma alegria muito forte, obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim? Não é o fim do final, é o fim da finalidade. É o fim da razão, é o motivo pelo qual nós cremos. Nós não cremos porque eu creio mais que você, nós não cremos para provar algo para alguém, nós cremos porque o final, a finalidade, a razão da nossa fé é a salvação da nossa alma. É estarmos juntos naquele dia. Versículo 10, a respeito dessa salvação, os profetas inquiriram e examinaram cuidadosamente a respeito da graça que lhes foi destinada. 11, indagando a respeito de que tempo ou de que maneira o Espírito de Cristo estava neles, indicava, testificando anteriormente os sofrimentos que viriam a sofrer sobre Cristo e a glória que lhes seria destinada. Então existe aqui a pregação do Evangelho, só que você precisa entender que antes da pregação do Evangelho, principalmente para o povo de Israel, houve o que nós chamamos de profecia. Aconteceram as profecias, os profetas e tudo aquilo que foi falado e escrito para o povo de Israel. Todas essas coisas, elas falavam de Cristo, elas apontavam Cristo. Elas mostravam a presciência de Deus, colocando Cristo no meio daquela situação, sendo que Cristo, como nós falamos aqui, já tinha sido sacrificado desde do fundamento da terra, desde a criação de todas as coisas. Então, quando fala aqui que a respeito dessa salvação os profetas inquiriram, é porque as profecias que foram colocadas nos escritos judaicos a respeito da vinda de Jesus não era para aquele tempo, não era para eles. Mas eles estavam profetizando ao nosso respeito, para a nossa época. E depois ele fala aqui,
A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, para vocês, essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, pregaram o Evangelho a respeito das coisas os anjos anseiam observar. Aqui nós temos uma expressão muito conhecida a respeito que os anjos anseiam observar, ou algumas traduções falam que até os anjos inquiriram saber, os anjos quiseram aprender. Você percebe que a palavra que é revelada, o Evangelho, a anunciação do Evangelho feita por nós, é uma coisa muito preciosa. Nós temos o direito de fazer parte da salvação da humanidade inteira. Coisa que Deus não legou aos anjos, como é dito, Deus não cedeu essa autoridade aos anjos de sair pela terra pregando o Evangelho. Imagina você estar aqui em qualquer lugar e você vê um ser angelical passando, pregando o Evangelho. Quem é que não vai crer? Está vendo um anjo na frente dele? Isso tem muito a ver com a livre escolha da pessoa. Porque naquele momento em que todos nós formos julgados para a obtenção dos prêmios, né, os galardões, como está na Bíblia Almeida, Revista Atualizada, isso vai contribuir muito para aqueles que deram ouvido à pregação do Evangelho. Porque se um anjo aparecesse a todo mundo pregando o Evangelho, todo mundo iria crer, era uma coisa fantástica. Iria até mesmo sobrepujar a livre escolha da pessoa. Mas quando nós somos nomeados, né, como embaixadores do Evangelho, propagadores da palavra de Cristo, dando a nós essa, entre aspas, essa honra de pregar o Evangelho, porque isso é um dever, é um trabalho, é uma obrigação que nós temos, isso faz com que nós tenhamos, então, a opção de crer ou não. E naquele momento em que todos forem julgados pela o crer ou não crer na palavra do Evangelho, não vai ter desculpa para ninguém. Porque o Evangelho foi pregado. Foi anunciado pelos profetas e foi pregado pela igreja. Então você percebe aqui no versículo 13, ele fala, portanto, estejam atentos e disciplinados e coloquem toda a sua esperança na graça que lhes é dada na revelação de Jesus Cristo. Em algumas traduções está dizendo assim, cingindo os vossos entendimentos, né? Aquela Bíblia, bem Bíblia do crente mesmo, cingindo os vossos entendimentos. O que significa isso? Lembra que naquela época tinha uma roupa que era muito pano, era uma túnica. E muitas vezes quando eles iam fazer algum tipo de trabalho, quando eles entravam em guerra, quando eles precisavam de agilidade, o que eles faziam? Eles pegavam a ponta das roupas que estavam embaixo, colocavam na altura do cinto, ou de uma certa maneira subia a roupa por aqui e colocava o cinto em cima para que desse cobertura, né, o joelho pudesse ficar mais flexível, de uma forma mais ágil, para poder fazer certos tipos de trabalho. Esse movimento era chamado de cingir os lombos. Era você se preparar para alguma coisa. As novas traduções já trazem outras palavras. Ele diz aqui, estando atentos e disciplinados, coloquem toda a sua esperança na graça. Ou seja, cingir o entendimento, cingir os lombos do vosso entendimento, seria você se preparar, se atentar para as coisas que estão escritas aqui, esperando a revelação de Cristo. Porque ela vai ser mesmo revelada. Como filhos da obediência, não se deixam moldar pelas paixões que antes dominavam a sua ignorância. Aqui fala a respeito, o termo judaico, que é chamado de filhos, né? Eles usam muito isso. Então, Pedro, ele usa esse termo filhos da obediência para que a pessoa consiga entender a força desse argumento. Por exemplo, em hebraico, se você vai dizer que alguém se converte, que ele é um arrependido, é chamado de Baal Teshuvah, né? Ou Bat Teshuvah. Tem Bar Mitzvah, Bat Mitzvah. Esse termo filho é utilizado para poder dar mais peso a essa questão do arrependimento. Nesse caso aqui, filhos da obediência, não significa simplesmente que ele obedece por obedecer, mas que ele tem isso intrínseco dentro dele mesmo. Não se deixa moldar pelas paixões que antes dominavam a sua ignorância, tem muito a ver com o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Não tomem a forma desse mundo. Não se amoldem a esse mundo. Imagina você que naquela perseguição era muito simples, era muito fácil uma pessoa abandonar aquilo tudo e viver de acordo com as coisas que era vivida naquela localidade. Porque se ele vivendo da sua forma justa, a sua maneira de viver, ele estava trazendo para si mais a vergonha e o desprezo do que realmente uma liberdade, muitos caíram nessa emboscada e deixaram de viver usando
esse modo de pensar. Poxa, não vale a pena. Não vale a pena ser crente. A gente acaba perdendo tanta coisa, a gente acaba se guardando de tanta coisa. E aí a pessoa pensa assim, e você não ganha nada com isso? Então, não se deixe moldar pelas paixões que antes dominavam a sua ignorância. A maioria das pessoas que receberam essas cartas, com certeza, eram de origem pagãs. Não tinha o conhecimento total da palavra do Evangelho. Ou os judeus, por exemplo, quando era pregado, eles tinham todo o conhecimento anterior da pregação da palavra, das profecias. O versículo 15 diz, mas assim como é santo todo aquele que o chamou, sejam também vocês santos em toda a sua maneira de viver, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Essa palavra, ela aparece em Levítico 11, 44 e 45, e ela também vai ser revelada no Levítico 19, 2. E quando você vai lá para ver o que significa ser santo, por exemplo, em 19, 2, está dizendo lá, ajude o seu irmão, não vai fazer toda a colheita para poder sempre sobrar alguma coisa para uma família. Ajude ao órfão, ajude a viúva, ajude ao pobre. Então, quer dizer, ser santo não é você se retirar de uma maneira de viver e viver isolado no monte, no mosteiro. Ser santo é você contribuir com a sua sociedade, ajudar o seu irmão, ajudar as pessoas que estão do seu lado. Seja ela com alimento, seja ela com a palavra, seja ela com roupa, seja ela dando abrigo. Então, hoje você entende que essa santidade que é exigida por muitas igrejas, ela está na contramão do texto que está escrito. Ser santo significa você trazer para as pessoas aquele modo de viver e pensar que Cristo teve, que o próprio Deus tem, que um irmão está aqui para ajudar o outro. Ser santo em toda maneira de viver, você viver de acordo com que a pessoa possa ter uma certeza de que Deus é Pai, porque não vai faltar o alimento, não vai faltar alguma coisa. Depois ele diz aqui no versículo 17, se vocês invocam aquele que sem fazer distinção de pessoas, julga segundo as obras de cada um e vivam um temor durante a sua perseguição, não, está errado. E se vocês invocam aquele que sem fazer distinção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da sua peregrinação. Então aqui você percebe, aquele que nós chamamos de Pai, ele também é juiz. Aquele que nós chamamos de Pai também é Senhor. A viver de acordo com o temor, viver de acordo com essa santidade, não temor de terror, você ter medo de Deus porque Ele pode castigar a qualquer momento. Mas você ter um temor de respeito. Você viver com temor a Deus é um temor de obediência, porque Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é Pai. Mas Ele é Pai, mas Ele também é juiz, porque Ele julga todas as pessoas sem fazer acepção de pessoas. Aqui, quando diz sem fazer a acepção de pessoas, a palavra grega que está aqui, diz assim, aquele que julga sem olhar a cara de quem vem. Porque é você julgar de acordo com a aparência, e Deus não julga de acordo com a aparência. Ele julga de acordo com o ser humano, ele consegue entender e ver a pessoa. Durante o tempo da sua peregrinação, que é a nossa estada nessa terra, já foi dito aqui, nós não estamos aqui para poder conquistar o mundo, porque o mundo não é nosso, a nossa vida passa, né? E daqui a pouco a gente vai ter com Deus e tudo aquilo que nós juntamos vai ficar por aqui mesmo. Versículo 18. Sabendo que não fostes resgatados com coisas corruptíveis como prata e ouro, da vossa fútil maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais. A questão do resgate, ele é uma coisa muito, muito semítica, muito judaica, vamos colocar assim, que é você pagar o valor daquela pessoa em ouro. Isso acontecia para os escravos, isso acontecia para a dedicação do templo, isso acontecia para os primogênitos. Tem uma cerimônia que é muito conhecida, é o Pidyon Haben, é o resgate do primogênito. Todo primogênito que nasce, ele era então, tecnicamente, de uma certa forma, ele era posse do templo. Ele era primogênito, posse do templo, porque Deus disse, todo primogênito é meu. Todo aquele que nasce, primeiramente, o que abre a madre. Então, tinha um processo de resgate tirado do santuário, que a família chegava até o sacerdote, fazia a apresentação da criança, né? O crente gosta muito disso, né? Levar o filho para ser apresentado na igreja. E levava lá e fazia aquela... sacudia o menino e orava, olha, aqui está o menino, fulano de tal. Isso é um costume judaico. E aí, nesse processo, o sacerdote falava com o pai da criança.
Você prefere moedas de prata ou você prefere teu filho? E aí o pai falava, eu prefiro o meu filho. Então você tinha que pagar por aquele primogênito ao sacerdote que era do templo de Jerusalém. Então o resgate do primogênito ele é uma coisa que estava na cabeça de Pedro quando ele escreve essa carta. Tendo em vista que as igrejas dali daquela localidade eram igrejas mistas, na sua maioria gentílicas, pessoas que não tiveram contato com o judaísmo, mas também tinham nelas pessoas, principalmente os anciãos, que tinham essa figura do judaísmo. Hoje, o nosso resgate ele foi feito pelo sangue de Cristo. Nós não somos resgatados por moeda, nós não somos resgatados por valores. Deus ele fez para nós o resgate, ou seja, o pagamento da dívida que estava contra nós, ele é baseado em uma figura de linguagem, uma metáfora, utilizada nesse resgate. Quando, então, nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, o valor é muito maior do que moedas de prata ou ouro. É um valor muito mais alto do que simplesmente uma conta monetária. E ele fala que vocês foram resgatados da sua vã ou fútil maneira de viver, recebida pela tradição, recebida pelos nossos pais, os antepassados. É aquela coisa que a gente faz, aquele pecadinho, aquela coisa, poxa, todo mundo faz, minha família faz, isso é uma coisa que todos da minha família fizeram, os meus ancestrais fizeram. Está na hora de quebrar isso. Porque você foi resgatado pelo sangue de Cristo. Você foi resgatado pelo Filho de Deus. Então nós não estamos mais vivendo de acordo com essa vã maneira de viver. Isso não é mais simplesmente uma maneira de você viver, que você aprendeu do seu pai, do seu avô. Você agora pertence a Cristo, você foi resgatado. E ele fala, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem defeito, sem mácula, e é o cordeiro que foi sacrificado por nós, em nosso favor, naquela cruz. Nós já falamos aqui, Apocalipse diz, e a profecia fala, Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. O próprio Pedro, em outro local, ele vai dizer que Jesus ele aparece para nós, mas ele já é conhecido antes da criação de todas as coisas. Isso está em outro capítulo, depois a gente vai ver. Ah não, é o próximo versículo. É o 20. Ele, Jesus, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi revelado nesses tempos, nesses últimos tempos, por amor de vocês. Ao 21. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e que lhes deu glória, de sorte que vocês, que a vossa fé e esperança de vocês estivessem em Deus. Eu estava achando que era no capítulo 2 já é agora. Então ele foi conhecido antes da fundação do mundo, como nós dissemos aqui, porque ele já estava, ele já era, né? Não existem palavras humanas que a gente consegue exprimir Deus. A gente fala desse jeito, parece até que explica alguma coisa, mas não consegue explicar. Porque Deus já estava, Jesus já estava antes da criação do mundo. Jesus já era Deus, como diz João no capítulo 1. Então, por meio dele, Jesus, vocês creem em Deus, e Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos, porque essa é a nossa fé, a nossa esperança, que é a criação dos ressuscitados, naquele último momento, quando todos nós fomos ressuscitados. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim, porque os mortos, na volta de Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, veja bem que Paulo tinha a esperança que ele estaria vivo no momento da volta de Jesus. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Jesus nos ares. Essa é a esperança da igreja. O evangelho não veio para poder fazer você ficar rico, próspero ou qualquer coisa do tipo. O evangelho veio para salvar almas. A pregação do evangelho é para poder salvar almas. Claro que nós queremos que Deus te abençoe, Deus ajuda você e faz com que você consiga ter uma vida confortável se você trabalhar para isso. Mas não é o fim, não é o propósito, não é a razão do evangelho. A razão do evangelho é a salvação de almas. E está aqui, ó. Essa é a sorte e a vossa esperança, a vossa fé, que vocês estivessem em Deus. Versículo 22. Purificando as suas almas pela obediência à verdade. Qual é a verdade? Pregação do evangelho. A verdade do evangelho. Purificando as suas almas pela obediência à verdade, com o Espírito, para uma caridade fraternal não fingida. Amem-se intensamente uns aos outros, de coração puros. Esse é
o evangelho da salvação. Que você possa amar as pessoas, amar o seu próximo, amar aquele, às vezes, que te persegue, aquele que está contra você, aquele que faz alguma coisa contra a sua vontade. Amar as pessoas. Porque é nesse amor que você vai ter a recompensa, o galardão, sabe? De fazer com que Jesus seja conhecido. Porque do mesmo jeito que Jesus amou as pessoas, ele diz que você também tem que amar as pessoas. Levítico 19, 18, ele diz assim: ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando esteve na terra, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Isso é maior, isso é mais forte. Não é amar porque tem uma lei dizendo amai uns aos outros. Amai o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar aquele que está próximo como você foi amado por Jesus. Isso abrange muito mais coisa. O perdão, a misericórdia, a caridade, a ajuda, sabe? O perdão de 70 vezes 7 está aí. É o amar as pessoas do mesmo jeito que Jesus amou você no princípio. Então depois ele fala, versículo 23, sendo assim gerados de novo, não por uma semente corruptível, mas pela semente incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e é permanente. Está dizendo aqui que nós vamos ser renascidos não de uma semente humana, não de uma multiplicação humana como acontece num casal. Não está falando aqui de uma semente que apodrece, que estraga, está falando aqui que nós somos renascidos de uma semente espiritual, que não se corrompe ou estraga. Nós fomos nascidos de novo. É o que Paulo fala, a nova criatura. Você agora é uma nova criatura, então tudo aquilo que foi passado se fez novo, e agora você é uma nova criatura. Tudo que passou, passou. Agora tudo novo se fez. É pela palavra de Deus, pelo Espírito do Evangelho, é pelo Espírito de Cristo na pregação do Evangelho. Versículo 24. Porque toda a carne é como a relva e toda a sua glória do homem é como a flor da erva. E a erva seca-se e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi evangelizada a vocês. O versículo 24 fala de você viver fora da aparência, viver fora dos poderes humanos, viver fora do poder do homem. Às vezes nós vivemos de acordo com a sabedoria do mundo e você elege pessoas, você elege ídolos, você elege heróis. Só que eles são seres humanos como você. Eles são falhos e fracos como você. Também precisam de ir ao banheiro, também precisam de comer, também precisam tomar banho. Então nós não podemos eleger pessoas como os nossos ícones e salvadores. Jesus, ele é o nosso Salvador porque ele é desde todas as coisas, ou melhor, desde antes de todas as coisas. Ele estava com Deus porque ele era Deus. Ele veio, nasceu, viveu, morreu e ele ressuscitou e ele trouxe a nós esse dom, essa graça de ser ressuscitados. Como diz o último versículo, a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Esta palavra que foi evangelizada a vocês. É o que nós estamos fazendo aqui, pregando uns aos outros o Evangelho, pregando na internet, fazendo aulas e fazendo cursos e colocando pregações ao vivo, fazer com que a palavra da salvação chegue a mais pessoas, fazer com que pessoas tenham conhecimento real do Evangelho. Esse foi o primeiro capítulo da carta de Pedro. Nós vamos estudar capítulo a capítulo, fazendo essa inserção, esse estudo, esse aprofundamento, fazendo com que você tenha a real ciência do que está escrito. Não é você abrir um texto com uma ideia fixa e você procurar no texto escrito comprovar a sua ideia, mas é você entrar de mente aberta no texto e extrair dele uma lição. Amém? Vamos parar por aqui hoje e na próxima, se Deus quiser, nós voltaremos com mais uma palavra.